Eu, minhas irmãs e meus irmãos, nos criamos muito tementes a Deus, porque nosso pai nos ensinou desde pequenos a rezar, a pedir proteção, jamais nos deitarmos e sentarmos à mesa sem que fizéssemos uma oração de agradecimento por mais aquele dia, por mais aquela refeição. Mamãe sempre falava que tinha muito orgulho de papai e dizia que era impressionante como ele era diferente do tempo em que eles namoravam. Mamãe dizia que naquela época nosso pai era outro homem, não ligava para nada, parecia que nem tinha religião. Vivia bebendo com os amigos, era valentão e sempre estava no meio de brigas e confusões. Mamãe dizia que nosso pai era odiado por muita gente lá em Canhaçu, na Bahia, porque ele era o braço direito do Coronel Edmur, um homem de muita riqueza e muito temido por ser tão poderoso. Um dia mamãe nos mostrou alguns retratos que ela tinha guardado escondido. Eram retratos de papai na época em que ele era capataz do Coronel Edmur. Nos retratos, papai aparecia montado em seu alazão, sempre com 2 revólveres na cinta e mais uma espingarda que ficava na sela do cavalo. Realmente, papai tinha uma expressão de ser um homem bravo, cruel. E foi depois de ver aquelas fotos que eu e meus irmãos perguntamos à nossa mãe como o nosso pai se transformou de homem tão ruim, tão valentão, naquele doce de criatura que era agora. E nossa mãe nos contou então toda a história. Mamãe e papai estavam noivos. O casamento iria acontecer em breve em uma das fazendas do coronel, pois ele gostava demais do meu pai. Toda a família de minha mãe era contra esse casamento. Eles achavam que pela fama que tinha, papai iria judiar muito de mamãe. Papai jamais seria um bom marido. Mas minha mãe gostava demais de papai e não deu ouvidos à família, a conselhos de ninguém. Era uma época de colheita. E bem nessa época, uma chuva muito forte começou a acontecer. Conforme os dias iam passando, aquela chuva começou a alagar toda a plantação e a trazer muitos prejuízos para o coronel. Inconformado com o prejuízo, inconformado com aquela chuva, tudo bem chover, mas na época da colheita, na época em que vou fazer a colheita, vou ganhar o dinheiro, na época em que vou ter o retorno de tudo aquilo que eu plantei, o poderoso coronel blasfemava. O poderoso coronel, inconformado com o prejuízo devido àquelas chuvas, ainda que as chuvas são bem-vindas, mas não nessa época da colheita. Não nessa época. O coronel prometia a Deus, se ele não parasse de mandar aquela chuva, que ele iria descarregar toda a munição que tinha contra o céu. O coronel estava furioso. E quando ele ficava assim, ele ficava simplesmente intragável, insuportável. E ele, na imponente varanda de sua casa, sede da fazenda, andava de um lado para outro, xingando Deus, xingando os santos, por causa do prejuízo que aquela chuva estava causando para ele. O prejuízo que ele estava tendo com aquela chuva que não parava. Foi então que o coronel mandou chamar o meu pai, que era o seu braço direito. E mandou que ele, meu pai, reunisse todos os homens. E mandou que todos trouxessem suas espingardas, seus revólveres e toda a munição que tinham. Pois ele iria cumprir o que havia prometido. Ia descarregar toda a munição que tinha contra o céu. E olhava para o céu e falava: Deus, você vai ver do que sou capaz. É já já. Todos os peões reunidos, cada um com suas armas em mãos. E então foram para o meio da plantação debaixo daquela chuva.
papai deu ordem para que todos apontassem suas armas para o céu, mas que só atirassem quando ele desse a ordem, pois os primeiros disparos, os primeiros tiros, quem daria seria o coronel. O coronel, debaixo daquela chuva forte, ele olha para os trabalhadores e fala, olhando para o céu, que agora Deus iria descobrir quem é que mandava naquelas terras. Deus vai saber agora quem é que manda aqui. E em seguida, ele caminha, pega 2 revólveres e começa a atirar em direção ao céu. Em seguida, ele caminha, pega mais 2 revólveres e começa a descarregar mais esses 2 revólveres em direção ao céu. Xingando, rindo, ele descarregou as 2 primeiras armas e em seguida mais aquelas outras 2. E pediu para que meu pai lhe entregasse a espingarda. O coronel então aponta aquela espingarda assim para o céu, dizendo que quem manda nessas terras sou eu. Sou eu! E quando aciona o gatilho daquela espingarda, é neste momento que um clarão enorme se faz. E em seguida, um estrondo ensurdecedor. Um raio cai bem no cano da espingarda. Atinge em cheio o coronel, que ficou ali, do jeito que estava. Ficou ali, com aquela espingarda, simplesmente carbonizado. Um raio caiu bem no cano da espingarda e o coronel ficou ali, no meio daquela chuva, em meio àquela lama. E aquela lama acabou se tornando um lamaçal, que começou a se formar bem ali onde caiu o raio. Um buraco se abriu, o coronel com a espingarda carbonizado, aquela lama, aquele lamaçal, e ele foi sendo como engolido por aquele lamaçal que ali se formou. O coronel, de verdade, acabou sendo coberto por aquela lama. Todos ficaram espantados com o que viram. Meu pai ainda tentou se aproximar do coronel para tirá-lo dali, convocando os demais trabalhadores. E é quando um outro clarão se forma, outro estrondo, e um raio caiu no mesmo lugar. Dizem que raio nunca cai no mesmo lugar, mas caiu um segundo raio onde já estava o coronel. Então meu pai se afastou. Fez um sinal para todos se afastarem, pois nada mais poderia ser feito. Não havia mais o que se fazer. Era esperar a chuva estancar para vasculhar aquele lugar e, quem sabe, tentar resgatar o corpo do coronel, que simplesmente desapareceu. Ainda choveu mais 4 dias, chuva pesada. E no 5º dia, quando a chuva parou, todos os trabalhadores foram até aquele lugar e começaram a cavar para ver se encontravam o corpo do coronel. Eles cavaram por 2 dias seguidos. Porém, as únicas coisas que encontraram foram as armas totalmente retorcidas, como se fosse um pedaço de papel. Mas o corpo do coronel, impressionante, jamais fora encontrado. Um castigo terrível para aquele que desafiou a Deus. Um castigo terrível para aquele que dizia que naquelas terras quem mandava era ele. Tudo aconteceu diante dos olhos de todos os trabalhadores
daquela fazenda. E daquele dia em diante, a valentia do meu pai simplesmente acabou. A arrogância do meu pai terminou. Meu pai abandonou a fazenda mesmo com o filho do coronel pedindo para ele ficar. Nunca mais ele colocou as mãos em uma arma de fogo. Passou, a partir de então, a frequentar a igreja. Se confessou. Pediu perdão por todos os pecados que teria cometido. E a partir disso, passou a ser a pessoa mais amável e bondosa desse mundo. Foi uma grande lição que ele, meu pai, jamais esqueceu na fazenda do Coronel Edmur. Embora meu pai nunca comente esse fato com ninguém, a minha mãe nos contou. E é por isso que eu mando essa carta, para mostrar a transformação de um homem, braço direito do coronel, mas que diante de algo impressionante que aconteceu, e ele pôde testemunhar, o poder maior é de Deus, só de Deus. E não adianta ninguém desafiar, nem um coronel como o Coronel Edmur, dono de muitas terras, de muito poder, que ao desafiar Deus, conheceu de quem verdadeiramente é o poder. É de Deus. Esta mais uma história que a vida escreveu.